Infelizmente, um forte terremoto atingiu Marrocos na noite de ontem, dia 8 de setembro de 2023, e deixou centenas de mortos e muita destruição. No vídeo de hoje, a gente vai comentar esse terremoto, verificar as suas causas, as placas tectônicas envolvidas e entender algumas características da região. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês que acompanham o canal sabem que em diversos lugares do mundo ocorrem terremotos muito fortes que provocam diversos tipos de problemas, né? Desde destruição ali das construções até, infelizmente, dezenas, centenas ou até milhares de mortes. E foi o caso do Marrocos. Infelizmente, aconteceu um terremoto muito forte lá no dia 8 de setembro, ontem, né? E esse terremoto teve magnitude de 6,8 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Qual o horário que esse terremoto aconteceu? No horário do Marrocos, por volta ali de 23 horas e 11 minutos. A gente está vendo aqui, ó, o horário 19h11, esse aqui é o horário de Brasília, tá? Então, quando aqui era 19 horas e 11 minutos, né, da noite de ontem, lá no Marrocos já eram 23 horas e 11, foi o momento que esse terremoto aconteceu. O fuso do Marrocos é fuso mais 1, UTC mais 1. Aqui é UTC menos 3. Então, 4 horas de diferença daqui para lá. E a profundidade desse sismo foi de 26,3 quilômetros, né? 26 quilômetros de profundidade é um sismo considerado raso. E com essa magnitude, 6,8 é um sismo forte. Um sismo forte de magnitude 6,8, com essa profundidade de menos de 30 quilômetros, obviamente o efeito dele na superfície vai ser muito devastador. E se o país, a cidade, né, as construções não estiverem ali preparadas para um evento sísmico como esse, a destruição vai ser grande e provavelmente a quantidade de mortes também, como foi o caso desse tremor. Bom, o que a gente pode mencionar aqui e tentar entender sobre esse terremoto? Só por esse mapa do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente já consegue perceber quais placas tectônicas estão envolvidas nesse abalo, tá? A gente está falando aqui da interação da placa euroasiática, que é essa grandona aqui em cima, que envolve a Europa e a Ásia, e da grande também, né, placa africana. Ah, professor, mas esse tremor está, né, pela posição da bolinha ali, ele não está exatamente em cima do limite da placa, né? Mas por que ele tem relação? Nem sempre os terremotos vão acontecer exatamente ali em cima da divisão entre as duas placas tectônicas, né? Existe uma zona nesse limite das placas onde você tem a ocorrência de sismos que, mesmo um pouquinho distante da borda da placa tectônica, ainda é considerada uma região de borda e é onde ali de vez em quando acontecem mais sismos. Obviamente, quando a gente vai aproximando ali da bordinha mesmo, a gente vai ter uma ocorrência um pouquinho maior a quantidade de eventos. Mas aqui a gente já pode considerar que é uma região bem próxima a esse limite das duas placas tectônicas. Vamos ver um outro mapa para que vocês consigam ali visualizar melhor. Então, essa aqui é a placa, ó, africana, e Marrocos está mais ou menos nessa regiãozinha aqui. E essa interação das duas placas, notem que, né, você tem aqui um movimento tanto da placa africana quanto da placa euroasiática. E esse movimento acaba gerando ali tensões, e essas tensões geram acúmulo de energia, que quando acontece essa liberação de energia de forma abrupta, acontece um rompimento de blocos rochosos, você tem então o terremoto acontecendo, tá? E detalhe, primeiro aconteceu esse sismo de 6,8, ok? E um pouquinho depois, eu vou tirar aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha maior e uma bolinha menor aqui, vou clicar na bolinha menor. Um pouquinho depois, cerca de 20 minutos depois, 19h30 no horário de Brasília, 23h30 no horário do Marrocos, a gente teve um outro tremor de 4,9, também fortinho, né, de médio para forte ali, então acabou piorando a situação, um tremor um pouquinho mais raso,
de 10 km, ou seja, é um tremor secundário que acabou surgindo por conta da ocorrência desse primeiro tremor mais forte, que esse sim foi o devastador. Quando a gente olha nas diversas imagens pela internet, a gente consegue ver o tamanho da destruição. Logo que o tremor começou, as pessoas começaram a ficar desesperadas dentro das casas, dos comércios, das indústrias, de restaurantes. Pessoas estavam ali vivendo a vida normalmente, de repente começa a tremer tudo, o tremor começa a se intensificar e as pessoas desesperadas começam a sair, inclusive causando muito pânico, né? Uma derruba a outra, as pessoas caem no chão, até mesmo porque dependendo do tamanho ali da trepidação, não dá para ficar em pé se você estiver correndo ali, se você não for tão bom, né, não tiver uma agilidade muito boa, você acaba caindo mesmo. E essas construções do Marrocos, elas não são projetadas para aguentar terremotos, não são construções que a gente chama de antissísmicas, né, com tecnologias ali, tanto na estrutura do material, na composição do material, quanto na estrutura mesmo de construção das casas, dos prédios. Ou seja, não são construções que aguentam abalos com um terremoto de 6,8 que já é forte. As casas elas vão acabar ruindo, vão acabar caindo, vão acabar danificando. Pessoal, até o momento a gente tem pelo menos 1.037 mortos e 1.204 feridos, sendo que desses feridos 721 estão em estado grave. Os feridos e os mortos nos terremotos, eles acontecem por quê? Porque as construções caem nas pessoas. Muita gente fica com medo de, durante um terremoto, o chão se abrir, a pessoa cair. Só que, na verdade, não é assim que essas mortes acontecem. Isso aí geralmente é coisa de cinema. Obviamente, em alguns pontos acontecem sim rachaduras. Geralmente, essas rachaduras acontecem onde há construções. Então, por exemplo, numa área que teve aterro, numa estrada que teve aterro também, para ela ficar um pouquinho mais elevada. Então, em áreas onde o ser humano construiu alguma coisa, né, não é o solo natural ali, é um solo artificial que foi colocado pelo ser humano, geralmente ali acontecem rachaduras, mas as mortes acontecem por conta da queda de objetos, de construções sobre as pessoas, né? Então, infelizmente, mais de 1.000 mortos já foram confirmados e provavelmente esse número vai subir ao longo dos dias, ao longo do momento que as equipes de resgate foram remexendo os escombros para procurar possíveis sobreviventes, vão acabar encontrando mais vítimas. Um outro detalhe, pessoal, é que embora muitas construções tenham caído, mas muitas tenham ainda ficado de pé, essas que ficaram de pé, a esmagadora maioria está pelo menos com alguma avaria por conta desse terremoto. Então, pelo menos alguma rachadura na grande maioria das construções já foi verificado, né? Já foi constatada pelos relatos das redes sociais e por uma medição ali dos especialistas em alguns pontos, né? E dá para você projetar para toda a região. Então, como eu falei, como as casas não estão preparadas para esses terremotos mais fortes, as construções que não caíram, elas sofreram algum tipo de avaria, ou alguma avaria que condene a construção, então ela não caiu, mas não pode se morar novamente ali, porque ela corre risco de cair eventualmente, né, com alguma chuva, com algum vento, ou com algum outro tremor um pouco mais fraco, ou então ela precisaria ali de uma grande reforma para que a pessoa pudesse morar novamente ali por conta dessas rachaduras. Então muitas dessas construções foram comprometidas pelo grande terremoto. Um outro detalhe importante também é que, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse foi o tremor mais forte na região do Marrocos nos últimos 100 anos, tá? É uma região que já tem sim terremotos. Se você for buscar o histórico aí do Marrocos, tem diversos tremores ali, só que tremores fracos ou medianos, tá? Alguns desses tremores, inclusive, já provocaram mortes, mas em relação assim, ao tamanho da destruição, ao número de mortos e à magnitude do evento, esse terremoto foi o mais forte aí dos últimos 100 anos. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando uma região ela está num ponto ali em que ocorrem terremotos, né, é interessante que as falhas ativas daquela região tenha pequenos abalos de tempos em tempos. Quando alguma dessas falhas ela guarda energia por mais tempo e não libera ali um terremoto pequeno ou mediano,
quando o próximo terremoto acontece, geralmente é um terremoto forte que acaba provocando muita destruição. E não adianta, por exemplo, as falhas vizinhas terem terremotos constantes se uma dessas falhas não se movimentar e guardar essa energia para liberar toda de uma vez. Então, se apenas uma falha conseguir guardar essa energia e liberar, você vai ter um grande terremoto, mesmo que nas proximidades você tenha pequenos abalos sísmicos, né? A gente chama de sistemas de falhas, não é uma falha só. Então ali, como a gente está muito próximo do limite dessas duas placas tectônicas, nos limites das placas tectônicas, geralmente a gente tem um número maior de falhas geológicas, né? Então é como se a placa fosse toda quebradinha na ponta. E uma dessas falhas acabou desencadeando esse grande terremoto. Nesse mapa aqui do Google Maps, tá? A gente pode verificar a área até o momento atingida pelo terremoto. Então esse aqui foi o epicentro, o local que está acima do hipocentro, o local que está na superfície, exatamente acima do ponto onde o terremoto começou, teve a sua origem, né? E a área de vermelho aqui foi a área atingida. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam verificar. Uma grande cidade que foi atingida por esse tremor é a cidade de Marrakech. É uma cidade até famosa porque ela aparece de vez em quando em filmes, né? É uma cidade grande ali do Marrocos. Então ela foi atingida. E vale destacar que essa área vermelha ela é feita aqui pelo Google com base nos relatos, né? Que as pessoas fazem pela internet. Então, às vezes, você tem uma área separada, né? Você pode ver aqui, professor, mas por que tem aqui, tá vermelhinho, tá uma parte aqui branca, né, bege, amarelinha, e aqui está novamente vermelha. Quer dizer que aqui o terremoto não atingiu? Não, atingiu também. É porque o Google não teve dados ali suficientes da região para conseguir colocar essa região no mapa e dizer, nossa, essa região aqui também foi afetada. O Google aqui ele trabalha com algoritmo, né, e também com o relato das pessoas. Muitas vezes esse trabalho é feito até por IA. Então, não significa que essas áreas aqui que estão branquinhas não foram atingidas. Foram sim, mas depende aí de dados para alimentar o sistema, para gerar esse tipo de mapa. Vamos observar agora no Google Earth, eu quero mostrar outra coisinha para vocês. O Marrocos é um país da parte noroeste do continente africano, né? O continente africano, se não me falha a memória, tem 54 países e o Marrocos é um desses países. Então, olha só, ele fica aqui nessa porção voltada para o Oceano Atlântico, ele fica bem pertinho da Europa. Na verdade, o Marrocos ele tem uma característica bem interessante, porque ele fica realmente muito próximo da Espanha, né? Através do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é essa passagem marítima aqui, bem pequenininha, bem estreita mesmo, que liga o Oceano Atlântico, tá? Que é esse aqui, ao Mar Mediterrâneo, que é um mar interior. Né? O mar interior é aquele mar que tem uma pequena comunicação com o oceano, que no caso aqui é feito através do Estreito de Gibraltar, e a distância aqui do Marrocos até a Espanha é cerca ali de 12, 13, no máximo 15 quilômetros. Então 15 quilômetros você consegue ir de Marrocos até a Espanha, tá? E uma outra característica bem interessante para quem acompanha o canal aqui há muito tempo, né? Talvez para alguém mais novo no canal, você, nossa, pessoal, mas o que isso tem a ver? Para quem mais é antigo, velho de casa aí, já vai lembrar. Olha o que fica pertinho aqui do Marrocos. Vocês se lembram dessas ilhas aqui? A gente está falando, claro, das Ilhas Canárias. Aqui, ó, La Palma é essa ilhazinha aqui. Vocês se lembram dela, né? Falei dela agora há pouco tempo, mostrei como é que estava a situação do vulcão lá. E as Ilhas Canárias, ó, ficam aqui bem próximos do Marrocos. Obviamente não tem relação, tá? É bom falar isso, não tem relação aqui das Ilhas Canárias, do vulcão lá de La Palma com esse terremoto, nenhuma relação. Aqui a gente tem um ponto quente, um hotspot, né? Esse vulcanismo aqui é de hotspot, ele não tem relação com borda de placa tectônica. Já que no Marrocos esse tremor não tem relação nenhuma com o evento ali de La Palma. Então eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, então caso alguém fale aí de tsunami no Atlântico, não sei o que e tal, já pode ficar despreocupado que o terremoto já até aconteceu, né? O terremoto foi ontem, então se tivesse que ter tsunami já tinha tido.
Então, caso você veja algum vídeo de alguém falando disso na internet, eu ainda bem não vi ninguém falando sobre isso, que o pessoal adora inventar história, né? Mas pode ficar despreocupado que risco nenhum, e não, os dois sistemas aqui, eles não têm relação. O sistema de vulcanismo aqui de La Palma e o que causou esse terremoto aqui no Marrocos, tá? São coisas diferentes. Bom, eu tinha falado para vocês que essa região do Marrocos, né, na verdade uma parte aqui da região africana, ela está sujeita a tremores, e tremores muito fortes, né? Às vezes acontecem. Por exemplo, em 2004, um terremoto atingiu o Marrocos e, na época, acabou matando 628 pessoas e ferindo 926. Então já é uma região que, né, tem terremotos com vítimas fatais, só que, como eu falei, dessa vez a quantidade de vítimas, a magnitude, a destruição das cidades foi bem maior. Em 1980 aconteceu um terremoto também na Argélia. A Argélia é um país vizinho aqui do Marrocos. Deixa eu mostrar para vocês, ó, esse país grandão aqui, ó, é a Argélia, tá? Teve um terremoto ali de 7,3 e foi um dos terremotos mais destrutivos da história contemporânea, porque matou mais de 2.500 pessoas e deixou pelo menos 300 mil pessoas desabrigadas. Quando a gente fala assim, nossa, o terremoto mais destrutivo, professor, mas teve outro ali que foi de 8 graus, né? Foi de 8,5, de 9. Nem sempre a magnitude do tremor reflete ali num número maior ou menor de vítimas. Então, às vezes, um terremoto de 7,3 no Japão vai provocar menos vítimas do que um terremoto de 7,3 na Argélia, tá? Tudo depende, né, o quão preparado o país está para aguentar esse terremoto. É para isso que existe a escala Mercalli. A escala Mercalli, ela mede os efeitos, a intensidade do terremoto na superfície. Então, a magnitude mede a energia do tremor, tá? É uma medida absoluta, ela vale para qualquer lugar do mundo. A intensidade vai verificar, poxa, um terremoto de 7, o que ele causou de destruição na superfície? Quantos prédios caíram, o quanto de destruição provocou, a quantidade de mortes, o que as pessoas sentiram, como é que foi a trepidação. Então tudo isso é colocado numa escalinha e a gente estabelece um número que vai de 1 a 12 em algarismo romano. Então, às vezes, um terremoto de 7 no Japão pode ter uma escala Mercalli ali de 6, tá? Enquanto um terremoto de 7 na Argélia pode ter uma escala Mercalli de 9, entende? Vai ser muito mais destrutivo na Argélia do que no Japão, porque a gente está medindo a intensidade e o efeito desse terremoto na superfície. Então, só para lembrar vocês dessa diferença entre magnitude e intensidade. Bom, pessoal, infelizmente esse foi o vídeo de hoje, né? Uma notícia triste para o povo lá do Marrocos. Eu espero que os sobreviventes fiquem bem, espero que as pessoas que estejam feridas se recuperem logo, logo, e que o número de vítimas não seja muito maior do que o que eu reportei aqui, né? Que Deus abençoe e ilumine a vida daquelas pessoas lá onde esse terremoto atingiu. Vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.